Bem, se você abriu, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Senhor, fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que seja apenas ela, Pai. Que eu seja apenas um instrumento. E que ela, Senhor, arranque o que precisa ser arrancado, vivifique o que precisa ser vivificado dentro de nós, anime, Senhor, o que precisa ser animado dentro de nós e nos dê a força para que possamos continuar essa carreira. Muito obrigado. Fala aos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Como eu falei para os irmãos, eu fiquei pensando o que falar para você, Léo. E eu também tinha um compromisso de falar para vocês também. E aqui, antes que você fique pensando que isso é um sermão para um pastor, por mais que seja uma carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé e pastor Timóteo, isso é uma carta para todos nós, crentes em Jesus Cristo. Mas eu preciso que você entenda primeiro comigo o contexto, que você entenda comigo qual era o ambiente que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Certamente não era um ambiente como o nosso agora. Porque esse lugar é lindo, a música é boa, as pessoas são bonitas, é tudo muito agradável. Mas o apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez em Roma e sabia que ia morrer. Estava sozinho. Todos o abandonaram. O grande apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, está preso, sozinho, numa prisão fétida, úmida, e tinha todos os motivos para estar dizendo para Deus assim: depois de tudo que eu abri mão pelo Senhor, o Senhor me traz para cá. Certamente nenhum de nós queria essa aposentadoria. Porque aqui, irmãos, é mais ou menos a aposentadoria do apóstolo Paulo. Mas mesmo nesse ambiente, o apóstolo Paulo resolve escrever uma carta ao filho na fé, Timóteo, para encorajá-lo na carreira da fé que tinha pela frente. E aí, irmãos, você pode pensar que isso tem que ver só com o pastor, só com quem é pastor, ou com quem é evangelista, ou com quem é líder. E você vai entender, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala sobre pregar a palavra de Deus, ele não está necessariamente falando dessa exposição pública, ou de um evangelista dentro de um ônibus, numa praça. O apóstolo Paulo está falando daquele que proclama as boas novas que transformaram as nossas vidas. Mas eu preciso que você entenda mais uma coisa.
volte seus olhos para o texto e perceba como o apóstolo Paulo começa essa parte da carta. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Irmãos, se não bastasse toda a autoridade do apóstolo Paulo, perfeitamente reconhecida por Timóteo, porque se ele manda uma carta dizendo, ó Timóteo, e preste atenção no que eu vou falar para você, porque sou eu, Timóteo, certamente isso já bastaria para Timóteo. Mas não. Nesse momento da carta, Paulo quer que Timóteo perceba que o que ele vai falar tem como testemunhas a Trindade, irmãos. É algo que Paulo quer que Timóteo sinta o peso, a grandeza do que ele vai falar. E, irmãos, pensem comigo, se você tivesse a oportunidade, melhor dizendo, de dar suas últimas palavras a alguém que você ama, você tivesse na velhice, seja num leito de hospital ou não, mas simplesmente entendendo que você correu a carreira, e você estivesse ali diante de um discípulo, diante de um filho, diante de alguém que Deus lhe deu a responsabilidade de orientar com suas últimas palavras. Certamente, irmãos, você pensaria e você escolheria bem o que dizer, porque são suas últimas palavras, são seus conselhos finais. Você não vai ter mais oportunidade de estar com aquela pessoa. Então precisa ser algo que aquela pessoa guarde no coração. E entenda o peso, a responsabilidade, mas a grandeza do que vai ser dito. Nós estamos diante de um apóstolo que podia dizer para o seu discípulo, que era pastor na igreja que o próprio Paulo havia fundado em Éfeso, dizer, Timóteo, Éfeso é uma cidade de muito conhecimento, Éfeso é uma cidade rica, Éfeso é uma cidade grega, Éfeso é uma cidade cosmopolita, que muitas pessoas aderem a ela. Timóteo, estude, faça cursos, se qualifique, porque fazendo isso, você vai ser um grande pastor. Isso é importante? Óbvio que sim. Mas parece que não foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Paulo também poderia dizer para Timóteo, Timóteo, haverá um tempo em que vai ter até pandemia, e as pessoas vão estar tão abaladas emocionalmente, que eu vou te aconselhar, Timóteo, a se especializar em psicologia, psicanálise, psiquiatria, tudo que envolve a mente humana, porque quando você se deparar com isso, você vai estar fera, e vai conseguir pastorear, e as pessoas adirão àquela igreja, e estarão ali. Mas parece que também não foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ele também poderia dizer assim, Timóteo, construa grandes templos. Timóteo, faça muitas festas. Promova eventos e grandiosos eventos, porque isso vai atrair pessoas, Timóteo. Atrair pessoas é importante, irmãos? Sim, porque a gente precisa falar para pessoas. Mas parece, irmãos, que nada era mais importante para o apóstolo Paulo falar para o seu filho na fé, Timóteo, pregue a palavra de Deus, Timóteo, o Cristo encarnado, a salvação pela graça, o rompimento com a lei que nos fazia simplesmente olhar para algo inatingível. Fale sobre Cristo, Timóteo, e sobre o amor dele, em como ele morreu na cruz por nós.
em como ele decidiu dar a vida por pecadores que não mereciam. Prega a palavra. E isso, irmãos, parece que era algo muito visível na vida do apóstolo Paulo. Porque se vocês lembram, inclusive dentro do contexto de um texto que nós lemos aqui, que eu acho que foi até o pastor Leonardo que leu, não tenho a minha vida como preciosa, antes que cumpra o meu ministério, a carreira que me foi proposta, Atos 20. Nesse contexto de Atos 20, Paulo reúne os pastores dessa mesma cidade, Éfeso, e diz para eles: não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, Paulo entendeu que a última palavra dele, ou as últimas palavras dele ao seu discípulo, tinham como testemunha Deus e Jesus, representando ali a Trindade, a coisa mais importante do universo, e disse para ele: prega a palavra. Mas por que Paulo falou isso para Timóteo? É o que a gente vai ver no texto aqui agora. E no verso 1, acompanhe comigo de novo. Diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Irmãos, a primeira razão pela qual nós devemos pregar a palavra, e isso eu volto a dizer, não é só um conselho de um pastor para um pastor, de um irmão mais velho para um irmão mais novo. Isso aqui, irmãos, é o conselho da palavra de Deus para cada cristão. Nós precisamos pregar a palavra. Por quê? Porque pregando a palavra, nós estamos preparando as pessoas para se apresentarem perante o Senhor naquele dia. Irmãos, nós pregamos a palavra porque todos nós e todos os homens espalhados pela face da terra um dia hão de se apresentar diante do trono de Deus. E nós pregamos a palavra, irmãos, para que essas pessoas se apresentem diante de Deus e mostrem a graça de Cristo na vida delas. Porque se não for a graça de Cristo na vida de um ser humano, ele já está condenado. Vocês conseguem perceber a necessidade e a urgência de que a palavra seja pregada? Irmãos, todos nós, isso é um fato. Independentemente do que você pense sobre doutrina teológica, independentemente de denominação, isso é um fato bíblico. Um dia Cristo voltará para julgar vivos e mortos. E a pregação da palavra serve para que nós apresentemos as pessoas preparadas para esse julgamento, não por seus méritos, não porque fizeram obras, mas pela graça de Cristo na vida delas. E essa é a primeira razão que Paulo invoca para dizer a Timóteo: pregue a palavra. A segunda razão, irmãos, e aqui tem o verso 2, e nesse verso 2 há duas razões pelas quais Paulo diz para Timóteo: pregue a palavra. Acompanhe comigo, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Olhe para mim. Eu acabei de dizer para você que a gente prega a palavra para preparar pessoas para o julgamento. Você sabe, alguém sabe quando será esse julgamento? Não, né? Como é que é seu nome? Rafaela? Viu? A Rafaela, mesmo novinha, já sabe. Ninguém sabe. Ninguém, irmãos. Ninguém sabe quando será esse julgamento.
E é por isso que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você precisa preparar as pessoas pregando a palavra, mas você precisa pregar, Timóteo, quer seja oportuno, quer não. Você precisa pregar de manhã, de tarde, de noite. Você precisa se empenhar em pregar a palavra, Timóteo. E aqui, irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão com você. Você já comeu alguma coisa que foi tão boa, que você não consegue se conter, e todo mundo que aparece do seu lado, você diz assim: misericórdia, eu comi um negócio, e esse negócio foi tão bom para mim, e eu estou com ele na boca. Você já experimentou isso? Essa sensação? Eu já. Gordinho, gosta de comer. Você está rindo, mas eu gosto. A gente gosta de comer. Né, Roberto? Irmãos, se com comida, que é algo perecível, a gente, quando se sente muito bem com aquilo, quer passar para aqueles que a gente ama, para aqueles que estão à volta, para aqueles que a gente conhece, às vezes para aqueles que a gente nem conhece. Por que o evangelho, a gente vira agente secreto do reino de Deus? Por que, irmãos? Por que a gente acha que a gente vai ser intrometido na vida alheia? Se a gente puxar um assunto despretensioso, falar de um time de futebol, falar que está calor, que está frio e tal, e na hora que a pessoa responder, você fala assim: você conhece Jesus? Irmãos, é só uma sugestão. Não me importa, não importa para o apóstolo Paulo qual vai ser a sua estratégia. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E se ele voltar, irmãos, e aquele seu familiar, aquele meu familiar, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu vizinho, não render a vida a Cristo, reconhecendo que Cristo é o único e suficiente Salvador, irmãos, a Bíblia diz que ele vai morar para sempre no inferno. E parece, irmãos, que a gente não entendeu o que isso significa. Parece que a gente está sendo seduzido por nós mesmos. Parece que a gente está deixando a coisa, dizendo que o compromisso de pregar é do pastor, que o compromisso de pregar é do evangelista, que o compromisso de pregar é do líder. Irmãos, a palavra no original aqui, prega a palavra, não é simplesmente pregar de púlpito, formalmente. É mais do que anunciar, é proclamar onde você estiver, em que contexto você estiver. E eu espero que você esteja entendendo que eu não estou dizendo para você ser intrometido mesmo. Mas a gente puxa assunto de tudo. De tudo. A gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala do clima, a gente fala mal das pessoas. Mas da palavra a gente não fala. Daquilo que pode transformar a vida das pessoas, a gente não fala. E a gente diz assim: não, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês já viram o Espírito andando por aí? Irmãos, quem anda por aí sou eu e você. Eu não posso ir ao seu trabalho, porque por óbvio quem vai lá é você. Eu não moro na sua casa. Os seus vizinhos, por mais óbvio que isso seja, são seus vizinhos. Não é o pastor que tem que pregar para eles. Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Posso tomar uma água aqui? Senão eu não vou aguentar. Bem, essa é a segunda razão. A primeira razão é a que a gente viu. Estamos apresentando... Abre para mim, obrigado. Sujeito enrolado. Misericórdia. Olha, isso é só para quebrar o clima. Muito obrigado. Valeu. Bem, primeira razão pela qual precisamos pregar a palavra. Preparamos pessoas para se apresentarem diante do julgamento de Deus.
Segunda razão, não sabemos quando será esse julgamento. Terceira razão, por que pregar a palavra? Olhe para o final do verso 2. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vira a folha da sua Bíblia para o capítulo 3, a partir do verso 14, dessa mesma carta. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem, Timóteo, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha a declaração, irmãos, inspirada do apóstolo Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e olha a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós pregamos a palavra de Deus porque ela é suficiente para santificar as nossas vidas e aperfeiçoar-nos para toda boa obra. Eu estou aqui desmerecendo qualquer tipo de ciência? Não. Não estou, irmão. Estudem tudo o que vocês puderem. Conhecimento não ocupa espaço. A mamãe cuidou da gente dizendo isso. Conhecimento não ocupa espaço. Mas conhecimento pelo conhecimento não vai salvar a vida de ninguém. Nem a sua, nem a minha, nem dos nossos queridos, nem dos nossos vizinhos, nem dos nossos colegas de trabalho. Na minha profissão, irmãos, eu tive a oportunidade de trabalhar com homens brilhantes, muito inteligentes, mas que, infelizmente, o conhecimento cegava eles. E eles não conseguiam perceber que na simplicidade da palavra de Deus havia a salvação do próprio Deus encarnado, que morre no nosso lugar, para que eu e vocês não fôssemos condenados. Ah, irmãos, a Bíblia é suficiente para nos salvar, mas ela é suficiente para ajudar o seu casamento, para te ajudar na sua profissão, para te ajudar a cuidar dos seus filhos, para te ajudar a ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. Por isso, eu queria dizer para você nessa noite, e para você também, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Mas, Marcos, isso parece tão óbvio. Ah, irmãos, se eu perguntasse aqui, e isso vai expor, e por óbvio eu não vou fazê-lo. Se a gente consegue ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, ou um versículo da Bíblia que seja, há pessoas que estão lutando contra isso, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia, mas você pode dizer assim, mas Marcos, eu não sou dado à leitura. Ouça a Bíblia! Bota ela para tocar. Tem Spotify, tem tudo que você pode imaginar hoje em dia. Ouça a Bíblia, se você não consegue lê-la. Se você não tem para ouvir, para ler, pede alguém para ler para você. Mas dê um jeito de conhecer as Escrituras, porque elas são suficientes para o seu crescimento, para a sua santificação. Bem, volta lá para o capítulo 4, e agora nós vamos ler os versos 3 e 4. A primeira razão
porque Paulo diz pregar a palavra, estamos apresentando pessoas para o julgamento do Senhor, estamos preparando essas pessoas. Não sabemos quando será esse julgamento, por isso precisamos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E também precisamos compreender que as Escrituras são suficientes para nós, para todas as nossas questões. O quarto motivo é o que diz o verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Ser confrontado pela palavra de Deus não é fácil, nem para mim, nem para você. E a gente, como ser humano, tende a fugir da confrontação que a palavra de Deus traz para nós. E a gente gosta da consolação que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus não é só consolação, porque um avião não voa com uma asa só. É necessário, irmãos, que a palavra de Deus confronte as nossas atitudes, para que assim nós possamos ser realinhados à luz da palavra de Deus, porque nós somos pecadores, irmãos, e com muito respeito, nós cristãos precisamos admitir que nós somos pecadores, porque se nós não admitirmos que somos pecadores, Jesus não veio para nós, porque o próprio Cristo disse que ele não veio para os sãos, senão para os doentes. E ali ele não estava falando de enfermidade física, ali ele estava falando de uma doença espiritual do pecado. E o que tem mais acontecido, se já acontecia na época do apóstolo Paulo, hoje se potencializou. Pessoas falando, massageando o ego. Pessoas dizendo que nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é especial. Você é importante, mas por causa do que Cristo fez por você. Irmãos, quando nós nascemos criaturas. O Evangelho de João nos ensina que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é porque somos filhos de Deus, é pelo mérito de Cristo, é pela graça de Cristo, que de fato há algo em nós de valor para Deus. Porque por si só, irmãos, nós somos pecadores que se rebelaram contra o Senhor. E que naturalmente, por essa natureza decaída, vão buscar ouvir só o que é agradável, ouvir só o que massageia o ego, ouvir aquilo que não confronta, ouvir aquilo que não nos tira da nossa zona de conforto. Precisamos, irmãos, pregar a palavra, anunciar, proclamar a palavra, porque a palavra nos tira da nossa zona de conforto. Ela é uma radiografia de quem de fato nós somos e quem nós devemos ser. Por isso, não se deixe influenciar por mensagens que massageiem o seu ego. Não pregue pensando em agradar as pessoas. Pregue a palavra de Deus, porque é isso que vai transformar as pessoas. Bem, verso 5. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze
o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. A gente prega a palavra, porque pregando a palavra preparamos pessoas para se apresentarem diante do julgamento de Deus. Não sabemos quando esse julgamento acontecerá, por isso pregamos a palavra oportunamente ou não. Pregamos a palavra porque ela é suficiente para todas as questões da humanidade. Pregamos a palavra porque ela é a verdade de Deus. Ela não é mentira, ela não é fábula, ela nos confronta, ela nos consola. E pregamos a palavra de Deus porque esse foi o ministério que Deus deu a cada um de nós, não só os pastores. A grande comissão não diz, os pastores vão ir, vão pregar o evangelho, os evangelistas vão ir, vão fazer discípulos. A grande comissão do Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para todos nós. Pregamos a palavra, porque esse é o ministério que Deus deu a cada um de nós, e especialmente aos pastores e evangelistas. Bem, nesse contexto todo de pregar a palavra, Paulo diz para Timóteo agora assim, Timóteo, e eu sou aquele para quem você pode olhar, Timóteo, e perceber que vale a pena pregar a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versos 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, vale a pena, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar de você ser interpretado como intrometido na vida das pessoas, apesar das pessoas não te compreenderem e muitas vezes não quererem te amar, Timóteo, vale a pena. Porque isso, Timóteo, é a garantia de que você vai cumprir totalmente o seu ministério. E eu estou te escrevendo isso, apesar de estar preso aqui, Timóteo, na certeza de que eu fiz o que tinha de ser feito. Ah, irmãos, como a gente precisa aprender a fazer o que tem de ser feito. Parece que a gente vive a geração da empurrar para frente com a barriga, a gente protela, a gente não faz o que tem de ser feito, a gente sempre arruma outras coisas mais fáceis para serem feitas no lugar daquilo que tem de ser feito. O que tem de ser feito precisa ser feito. E nós, irmãos, não fomos chamados para correr uma carreira de Disneylândia. A gente não foi chamado para, como cristãos, ser servido pelos líderes, pelos pastores, pelas igrejas. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo. Paulo se considerava o escravo do fundo do navio. E aqui, irmãos, a acepção de escravo que você pode estar pensando não é pejorativa, é a melhor possível, porque é escravo de Cristo, é fazer o que tem de ser feito, é anunciar a salvação e todo o desígnio de Deus. E se só isso não bastasse, o apóstolo diz assim, Timóteo, mas vai ter uma recompensa. Olha só o que diz o verso 8. E aqui a gente está partindo para o final. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e aqui na minha versão dia com letra maiúscula, porque é o dia
da revelação do Senhor, quando Ele voltará para julgar todas as coisas. E aí ele diz: Timóteo, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo para Timóteo que vai ser difícil, que vai ser complicado, que ele vai enfrentar resistências, que ele vai pensar em desanimar, mas que vale a pena, porque esse é o ministério que o próprio Cristo deu a eles, deu a nós como cristãos, mas que haverá uma coroa de justiça esperando por nós naquele dia. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que espera em Cristo apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. E aqui o apóstolo Paulo não está querendo dizer para você virar um franciscano, botar sandália havaiana, se vestir de pano de saco e continuar vivendo, vender todos os seus bens. Ele não está dizendo que essa vida é ruim, como os gregos pregavam, e a gente precisa se libertar desse corpo, porque o espírito que transcende, não. Ele só está dizendo para mim e para você que esperar apenas nessa vida é a coisa mais miserável que podia acontecer. Porque o nosso maior presente, o nosso maior galardão, o nosso maior prêmio será quando Cristo voltar e nos receber, irmãos, como lavados e remidos no sangue de Jesus, para que a gente possa viver eternamente com Ele. E isso precisa ser algo que arde em nossos corações, não só no coração de um pastor. Por isso, irmãos, eu queria te convidar a baixar sua cabeça agora e fechar seus olhos. A palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi explicada. A palavra de Deus tem sido aplicada ao longo dessa exposição. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai, diante de Deus, reconhecer que se você já prega a palavra, você precisa pregar mais a palavra? E que se você não prega a palavra, você precisa pedir ao Senhor: Deus, me dê sabedoria, estratégias para pregar a palavra. Para os meus vizinhos, para os meus familiares que ainda não receberam a salvação de Cristo, para os meus amigos do trabalho, no ônibus, em qualquer lugar. Vale a pena, irmãos, a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Vale a pena suportar as aflições de ser cristão nesse mundo tão deturpado, de cabeça para baixo. Vale a pena, irmãos, ser fiéis à palavra, ainda que isso nos custe sair da nossa zona de conforto. Ainda que isso nos custe muitas vezes ficarmos incomodados, porque a nossa recompensa não é aqui. Por isso eu queria te desafiar nessa noite a orar, e não simplesmente ouvir a minha oração, mas dizer: Senhor, eu quero experimentar isso. O que é viver a Tua palavra e pregar a Tua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela não apenas nos consola, mas ela também nos confronta. Nos confronta em amor, porque nós não somos obrigados a virarmos pessoas especiais da noite para o dia, nem perfeitas, nem infalíveis. Obrigado porque o Senhor entende as nossas fraquezas e as nossas limitações. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que somos pecadores e que precisamos viver a palavra e pregar a palavra. Senhor, nos ajude a preparar pessoas para se apresentarem lavadas e remidas pelo sangue de Jesus diante do trono branco do julgamento.
Nos ajude a pregar, Pai, quer seja oportuno ou não. Nos ajude. Nos ajude a entender, Senhor, que as Escrituras são suficientes para todas as nossas questões. Por isso, molda as nossas vidas conforme as Escrituras. Pai, nos ajude, Senhor, a entender que muitas vezes não é fácil ser confrontado, mas é necessário para que sejamos mais parecidos com Cristo a cada dia. Nos ajude a entender que esse é o nosso ministério como cristãos, e não só o ministério pastoral. Pai, nos ajude a entender que há uma esperança de galardão para nós um dia. Que um dia o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e um dia o Senhor há de reinar para sempre conosco. Que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, que olhemos sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e percebamos que Ele foi o que mais sofreu, o que mais abriu mão, o que mais suportou o dano, o que mais conseguiu amar pessoas que não mereciam. Ajuda-nos nessa difícil tarefa de sermos parecidos com Cristo. Molda as nossas vidas. Muito obrigado pela vida do pastor Leonardo, que começa um novo desafio. Abençoe a vida dele, que ele seja bênção para essa igreja, e que essa igreja seja bênção na vida dele. Abençoe a vida de Roberta, de Bernardo, que eles também sejam bênção para essa igreja, e essa igreja seja bênção para eles. E que essa igreja como instituição proclame Cristo, aquele que salva, aquele que nos liberta. Ah, Senhor, continue mantendo essa igreja de pé, proclamando a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.